Oi, eu sou a Laura Lever e esse é o Boletim Folha. Hoje é sexta-feira, dia 23 de agosto de 2024. Datafolha divulga pesquisas para prefeituras de São Paulo, Rio, BH, Recife e Fortaleza. Supremo da Venezuela ratifica a vitória de Maduro sem divulgar atas. E população brasileira deve começar a diminuir antes do esperado, segundo o IBGE. O Datafolha divulgou ontem uma nova rodada de pesquisas para a eleição municipal em 5 capitais. Em São Paulo, os números mostram um crescimento do influenciador Pablo Marçal, do PRTB, agora tecnicamente empatado na liderança com o deputado Guilherme Boulos, do PSOL, e o atual prefeito Ricardo Nunes, do MDB. Boulos tem 23%, Marçal chegou a 21% e Nunes caiu para 19% das intenções de voto. Com a margem de erro de 3 pontos percentuais, o cenário é de empate técnico entre os três. A subida de Marçal fez com que ele também se descolasse do apresentador José Luiz da Atena, do PSDB, que marcou 10%. Em seguida, vem a deputada Tabata Amaral, do PSB, com 8%, e a empresária Marina Helena, do Novo, com 4%. A pesquisa ouviu 1.204 eleitores na capital paulista. No Rio de Janeiro, Eduardo Paes, do PSD, manteve a liderança com 56%. Os principais adversários do prefeito oscilaram e inverteram a posição. O deputado Alexandre Ramagem, do PL, aparece com 9%, enquanto Tarcísio Mota, do PSOL, tem 7%. Foram ouvidos 1.106 eleitores com margem de erro de 3 pontos. Em Belo Horizonte, o apresentador e deputado estadual Mauro Tramonte, do Republicanos, lidera com 27%. Depois dele, 5 candidatos vêm empatados tecnicamente. Carlos Viana, do Podemos, chegou a 12%. Já Bruno Engler, do PL, Duda Salabete, do PDT e o atual prefeito, Fuad Noman, do PSD, têm 10% cada um, e Rogério Corrêa, do PT, 7%. O Instituto ouviu 910 pessoas e a margem de erro é de 3 pontos. No Recife, o prefeito João Campos, do PSB, mantém vantagem que garantiria a vitória dele no primeiro turno com 76% dos votos. O Datafolha entrevistou 910 eleitores na capital pernambucana e a margem também é de 3 pontos. Os 4 levantamentos foram contratados pela Folha e pela TV Globo. Em Fortaleza, onde a pesquisa contratada pelo jornal O Povo falou com 644 eleitores, Capitão Wagner, do União Brasil, tem 29% das intenções de voto e o atual prefeito José Sarto, do PDT, tem 23%. O Tribunal Supremo de Justiça da Venezuela chancelou ontem, 25 dias depois do pleito, a reeleição do ditador Nicolás Maduro. A decisão era esperada, já que a corte máxima do país é alinhada ao regime. O tribunal pediu que o Poder Eleitoral publique os resultados no Diário Oficial. De acordo com eles, Maduro venceu com 52% dos votos. A decisão não detalha os números nem fala em divulgar as atas, aqueles comprovantes de votação, só diz que esses documentos devem ficar sob tutela judicial daqui em diante. A divulgação dessas atas tem sido uma demanda de opositores e de boa parte da comunidade internacional, inclusive do Brasil. Com a contestação dos resultados depois da eleição, Maduro acionou o Tribunal Supremo para validar o resultado oficial, uma estratégia que foi amplamente criticada. A corte também endossou a versão do regime de que o órgão eleitoral venezuelano teria sido alvo de um ataque hacker que atrasou a contagem dos votos e inviabilizou a divulgação detalhada. A ação não foi provada até aqui. A decisão de ontem também pode agravar a crise política na Venezuela, já que o tribunal ampliou as ameaças contra a oposição, pedindo que o Ministério Público puna quem divulgou atas eleitorais, que a justiça diz serem falsas. Projeções divulgadas ontem pelo IBGE apontam que a população brasileira deve começar a diminuir 6 anos antes do esperado. A expectativa é de que o número de habitantes cresça a taxas cada vez menores, atinja o pico de 220 milhões de pessoas em 2041 e passe a encolher no ano seguinte. A queda deve ficar mais intensa ainda nas décadas seguintes. A previsão populacional para 2070, por exemplo, é de menos de 200 milhões. As estimativas foram calculadas com base nos dados do censo mais recente e também de uma pesquisa do Instituto que analisa a qualidade do levantamento. Em 2018, quando foram feitas as últimas projeções do tipo, o IBGE calculava que a redução populacional começaria só em 2048. O pico populacional esperado também era maior e chegaria a 233 milhões. Os técnicos dizem que um dos fatores que impactam esse cenário é a taxa de fecundidade, que vem caindo e deve continuar assim até o começo dos anos 2040. O IBGE também reforçou o processo de envelhecimento do Brasil.
Até 2070, o número de idosos deve mais do que dobrar e passar a compor 38% da população, a maior fatia entre as faixas de idade levadas em conta pelo Instituto. Esse foi o Boletim Folha, que é publicado de segunda a sexta. A produção é de Gabriela Maier e a edição de som é de Rafael Conkle. Essas e outras notícias você encontra em folha.com. Até mais!